Olá, irmãos e irmãs, gente querida. Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast da Igreja Metodista, através do nosso YouTube. E a gente não poderia começar de uma maneira melhor do que tendo aqui a presença de um grande amigo meu, um pastor querido de história marcante, que é o pastor Asaf Borba, que está aqui conosco. Está aqui uma semana conosco em Vilhena e nós temos aproveitado então para ter esse momento. O pastor Asaf, para mim, é um grande ícone de ministros do Evangelho e ministros da música, alguém que fez uma diferença marcante, que já está com mais de 45 anos de carreira, daqui a pouco vai falar exatamente esse tempo, e que influenciou muitas pessoas. Eu acho por isso que eu coloco nesse patamar, nessa condição, não só pelas canções, que são inúmeras e muito conhecidas, mas também pelo tempo de ministério, mas principalmente pelo legado. É muito difícil algum cantor da música cristã que não o cite como referência e isso é uma coisa muito emblemática. Então, quero dar as boas-vindas, receber nosso querido irmão, que tem sido bênção e tem demonstrado sempre o seu carinho conosco nesse tempo. Fábio, é uma alegria estar contigo aqui e com toda a igreja de Vilhena, porque dessa vez não fiquei só aqui na igreja metodista, mas com a igreja da cidade e de outras cidades aqui em volta. Os irmãos, já estive com os pastores, e é uma grande alegria voltar aqui nessa terra. E o ano passado eu vim 3 vezes a Rondônia e estou começando bem esse ano já. Passando uma semana aqui com vocês, eu estou com a minha esposa Rosana, com a minha filha Aurora, e já está sendo um tempo de muita bênção. Tudo que já aconteceu nesses 3 dias que estamos aqui, já foi um tempo muito abençoado, muito edificante, lá em Cerejeiras, né, e com os irmãos, conselho de pastores, e tudo está sendo de grande bênção. Glória a Deus. Então, a gente está querendo caminhar aqui sem muito roteiro, deixar as coisas fluírem aqui, porque realmente nós temos muita coisa de bate-papo para poder desenvolver e a informalidade eu acho que nos ajuda a isso. Eu queria lhe falar um pouco da minha memória afetiva. A primeira vez que eu me recordo de ter estado contigo, eu ainda era criança. Eu estava lá em Londrina. No avivamento da igreja de Londrina, né? 1975, 76, 77, até eu fui em Londrina até 84, ininterruptamente. Eu acho que foi por essa época, eu sou depois de 78, então foi mais ou menos nessa época. E eu me lembro assim que lá na igreja central de Londrina fica muito bem, realmente bem centralizado na cidade, né? E aí foi num estacionamento e eu ouvi a primeira vez a Alfa e Ômega, tu estás assentado. Oh, Alfa, Ômega, coisa linda, rapaz. Foi fantástico, marcou, e assim, eu como criança vendo isso. E eu estou falando isso porque também eu me remeto um pouco da tua vinda aqui em 2023. Algumas crianças, as mães, os pais narram isso, que ficaram escutando sempre a sua canção e tal. Eu acho Glória a Deus. Deu um tempo assim de quase 40 anos E influenciar gerações é um negócio espetacular. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro também outra coisa, que quando a gente veio para Rondônia, nós vimos, algumas vezes era de Porto Velho, nós moramos 4 anos em Porto Velho, então a gente voltava para o Paraná. Então é 3 dias de carro, numa Avelina Velha que o pai tinha. E não tinha tantos recursos assim, isso que sempre a gente tenta expressar para os mais novos, né? Não tinha tanto recurso como tem hoje. Você coloca no Spotify, tem um monte de coisa que a gente pode ouvir. Ficar ouvindo. E naquela época o pai, às vezes, em viagem, era fita cassete, não era todo carro que tinha essa aparelhagem. Já era uma novidade, né? Daí você tinha 2, 3 fitas e a gente escutava. Alguns Vencedores por Cristo, lembro bem também, mas basicamente era o Ministério Life e as suas canções. Então a gente ia o dia inteiro escutando por diversas vezes. Coisa linda. E isso marcou a minha infância e eu tinha vontade de ser ministro de louvor por causa disso. Depois acabei me tornando, e porque eu fui ministro de louvor, hoje eu sou pastor. Louvado seja Deus. E eu estou fazendo isso porque provavelmente muitas pessoas falam dessa influência e eu queria saber disso. Como é que é para ti isso? Como é que você ouve? Como é que você recebe essas situações? Bem, primeiramente, eu sempre recebo com muita alegria, né? A gente fica feliz em ouvir uma história assim, de que pôde influenciar uma vida, uma família,
né, de gente escutando nossa música no carro, sendo abençoado, sendo edificado. Ontem eu vi isso se repetir na vida do irmão Fernando, ele com o nosso pendrive ouvindo no carro e já sabia algumas músicas, né, já estava decorando, por certo, aquilo está marcando a vida dele. E eu recebo isso com muita humildade diante de Deus, porque eu nunca fiz música para ser influência, nem para fazer sucesso. Nunca gravei visando grandes coisas, né? Eu fiz primeiramente por fidelidade ao Senhor, por gostar de cantar para Deus e pelo desejo de querer compartilhar aquilo com alguém. Então você foi uma das pessoas, um dos alguéms com quem eu tive a bênção de, no decorrer da minha vida, compartilhar a música que Deus colocou no meu coração. E eu continuo fazendo isso da mesma forma. Quando eu vejo os números hoje, né? Antes, quando a gente vendia 1000 discos, ficava muito felizes. Eu lembro a primeira vez que eu vendi 100 mil discos num ano, 100 mil cassetes e LPs num ano. Aquilo foi um marco, assim, uma coisa gigantesca, né? Que nós nos alegramos na live. Puxa, nós atingimos 100 mil pessoas com o nosso ministério. Mas hoje você olha lá os números de Jesus em tua presença e alto preço, é 5, 6 milhões de pessoas, né? Como se multiplicou. A gente ganha menos dinheiro, mas atinge muita gente. Eu tenho umas 10 músicas com mais de 1 milhão de pessoas que ouvem, né? Milhões de audições. Então isso é maravilhoso que a música está chegando. Quando eu recebo o relatório no fim do ano, você atingiu 174 países. Já pensou, 174 países? Nem que eu andasse a vida inteira, eu já fui em 54 países. Mas 174 países é um número muito expressivo para alcançar alguém, para influenciar a vida de alguém em algum outro lugar do mundo. Isso, todo ministro deve ter esse sonho, viu? Sonhe em poder, com o dom que Deus te deu, influenciar outras pessoas. E Deus nos deu a ferramenta. Nós estamos aqui gravando um podcast. Depois esse podcast no YouTube, se a gente tiver uma maneira de movimentar com isso, dele se tornar conhecido, ele vai para milhares de pessoas rapidinho, para milhões de pessoas. Então nós estamos aqui gerando alguma coisa que pode influenciar totalmente alguma outra vida, no carro, no avião, aonde ele estiver, um jovem, uma criança, né? Como você falou, ouviu as músicas quando ainda era criança, ouvia no carro junto com o pai. Um pai ouvindo esse podcast vai influenciar alguém da mesma forma que você foi influenciado. Então, no meu coração, continua a responsabilidade de transmitir, de ser fiel em transmitir o que Deus nos dá. E tem uma música que, vez por outra, eu me recordo, de novo, que é a questão da memória. Senhor, eu quero estar atento para ouvir o que estás falando à tua igreja. Eu acho fantástica a letra e, de novo, desde pequenininho tinha essa dimensão de ouvir, como eu quero ouvir Deus. E hoje você vai entendendo plenamente o que é isso, numa pregação que você recebe de Deus. Então é muito, e é uma música muito atual, dentre tantas outras que são expressas assim, né? E aí eu tenho uma questão dentro que foi colocada assim. Eu ouvi recentemente o Daniel de Souza falando uma coisa muito bacana. Ele dizia assim que o primeiro CD que foi gravado, o primeiro álbum que foi gravado, não havia assim uma preocupação primária de gravar, né? Na verdade, era uma questão para dentro da igreja, dentro daquele ambiente. Com a igreja, compartilhar com o Senhor e principalmente é um fruto de compartilhar com Deus o nosso coração e a nossa adoração. E é interessante porque daí isso ficou muito notório, porque se tornaram músicas que eram de fácil assimilação dentro do contexto da igreja, ou seja, era que a gente chama assim de um canto mais comunitário, algo mais congregacional, exato, era isso mesmo, era essa palavra. Eu queria que você falasse um pouco isso, como que foi nascendo isso, como que foi sendo gerado? Na área de adoração eu fui discipulado e tutoriado por um missionário americano chamado Donald Stoll. Ele veio do Jesus Movement dos Estados Unidos para ser missionário no Brasil. Então ele já veio com uma bagagem de adoração.
assim, com aquele início do que estava acontecendo nos Estados Unidos de louvor e adoração, né? Trouxe na bagagem um disco Aleluia, e aquele disco revolucionário Aleluia, Aleluia, do Bill Gaither, né? E tudo aquilo nos influenciou demais. E aquele missionário, ele que trouxe essa nuance de compor coisas pequenas e curtas, de fácil assimilação. Nós brasileiros, para dizer alguma coisa, a gente precisa de muitas palavras. O americano não, ele precisa de poucas palavras, e as palavras já são menores do que as nossas, né? Por exemplo, para a gente dizer, eu tenho saudade, o americano só diz I miss you. Pronto, isso aí já mostra bem. E na adoração, o Donald tinha essa característica de, com poucas palavras, dizer coisas boas para Deus. Então ele chegava assim com um texto: de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Está pronta a música, não precisa mais nada, viu? Então, eu fui aprendendo com ele essa congressionalidade da música, assim, de gerar músicas que a igreja facilmente aprende. Nós tivemos uma experiência aqui em Vilhena, o ano passado, quando eu vim, eu ensinei uma música novinha. Seu nome é maravilhoso. Só com os nomes de Jesus. Seu nome é Conselheiro, seu nome é Deus Forte, Príncipe da Paz. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, Deus conosco, meu Salvador. Fácil, pronto, bíblica. Então, o Donald tinha essa tônica: bíblico. Tudo textos bíblicos, congregacional, fácil aprendizado e de fácil tocagem também, porque às vezes a gente complica tanto nas notas que ninguém consegue reproduzir. Então você coloca uma harmonia rebuscada em alguma coisa, é difícil de tocar. Quando você toca uma coisa simples, qualquer pessoa em qualquer lugar consegue reproduzir. A música Seu Nome é Maravilhoso, qualquer um nessa igreja que toca violão ou teclado já sabe tocar, de tão fácil e simples que é. Então, nós aprendemos e desenvolvemos no Ministério Life essa música congregacional. Até me chamam de um dos pais do cântico congregacional no Brasil, porque nós ali, o Donald e eu, que começamos com essa história de gerar música simples para o reino de Deus. Isso é bacana, eu concordo, sim, pelo pouco que eu visualizo, acho que isso é uma verdade. E até queria que tocasse um pouco mais nisso, né? A gente vai conversando aqui, vai aparecendo essa linha de pensamento. Nós vivemos um tempo na igreja brasileira que tinha os hinos, e os hinos são complexos, e eu estou falando aqui de forma positiva isso, que acho que também a complexidade, a erudição também é interessante em algum momento, mas eram complexos. Eu nasci num contexto de igreja, já nos corinhos, que eram muito rápidos. Sim. Emendava um corinho no outro, você cantava vários versos no vários, louvor, né? Era isso. Depois vieram as músicas congregacionais, que parece que era talvez seja uma combinação dos dois, não sei se eu estou correto uma nisso. Coisa se juntou à outra, né? Já havia nas igrejas tradicionais um desejo de trazer coisas simples. Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe ia numa igreja chamada Congregação Cristã do Brasil. Daí eles disseram, vai chegar o inário novo da igreja. E eu lembro aqueles dias que o inário novo chegou e tinham muitos hinos novos nesse inário novo, né? Acrescentaram muitos hinos novos. E também, no final, na contracapa, quando era só a capa e uma folha, tinha corinhos de adoração. Estava escrito assim, coros de adoração. E tinha 5, 6 corinhos pequeninhos, de 4, 5 estrofes, né? Com versos muito simples. E aquilo ali era para ser cantado antes do culto começar. Então, 15 minutos antes, alguém ia lá e cantava 3 daqueles corinhos pequenininhos, e todo mundo sabia. E a minha mãe gostava de chegar antes para poder aproveitar aqueles corinhos de adoração. Eu lembro que já era um esforço de uma igreja extremamente tradicional buscar essa simplicidade, sair
da estrutura de hinos, né? Estrofe, coro, e assim por diante, sempre a mesma estrofe. Há mais de um século, a igreja cantou essa estrutura de hinos tradicionais, de uma estrofe bem elaborada, com boas letras. A gente gosta de cantar santo, 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 Sim. Deus onipotente. Não tem coro, né? O santo, santo, mas são estrofes completas, como a gente diz. Mas tem, né, outras músicas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu quero estar com Cristo. Quando vem o coro, todo mundo. Quando a luta se travar. Então, essa estrutura tradicional, ela durou muito tempo. Ela veio de John Wesley, veio de Lutero, lá de trás. Ela veio se formando século após século, até chegar nos inários que nós temos hoje, numa harpa cristã, no cantor cristão, no inário evangélico, e assim por diante, nos grandes inários que a gente tem hoje, na música evangélica brasileira, que está cheio de pérolas, cheio de cânticos lindos, mas Deus queria trazer alguma coisa nova. O que é o novo de Deus? A palavra fala constantemente que nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Cantai um cântico novo ao Senhor. Eu gosto desse novo, né, dessa ênfase em cantar algo novo para Deus. O que esse novo representa? Representa o frescor do Espírito Santo na vida das pessoas, que pode se expressar com o santo, 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 com o hino tradicional, mas pode se expressar também com uma música que nasceu no coração de uma pessoa, e ele pode compartilhar isso com toda a igreja, um cântico novo, e disso Deus se apraz. Eu vi pelo nosso próprio ministério e a maneira que explodiu a música congregacional no Brasil. Hoje é um verdadeiro estilo de música, o cântico congregacional, e esse cântico congregacional, eu acredito que ele formou a nova face da igreja no Brasil, em todas as denominações, porque esse cântico congregacional, ele se espalhou pelo Brasil afora. Não tem uma igreja que não tenha alguém que compõe um cântico novo. Todas as igrejas que tem um grupo de louvor que eu conheço, tem sempre um irmãozinho que, essa música foi o meu filho que compôs, o pastor fala. Essa música foi o tecladista que compôs. Sempre tem alguém com um cântico novo. E para mim essa é a riqueza do reino de Deus. Não precisa todo mundo cantar Asaf, Ademar, Lagoinha, ou isso ou aquilo, diz os Morada. Não, tem cântico novo aqui em Vilhena. No coração de algum jovem, no coração do Arthur tem um cântico novo. Viu? No coração dos irmãos que ministram louvor, que tocam aqui nesta igreja. E a gente tem que estar aberto para isso. Muitas vezes nós queremos utilizar só aquilo que vem de fora e acha bonito e valoriza. O Morada, a nova música do Morada, da Gabriela Rocha, da Ana Paula Valadão, Diante do Trono. Não, tem um cântico novo aqui em Vilhena. Acho legal, você coloca isso de forma bem aberta. Mas tem alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a questão do louvor, da adoração, da música? Para mim sempre esses critérios, ser um cântico de fácil assimilação, tanto para os músicos quanto para a congregação, e principalmente tem que ser bíblico. Esses dois cuidados. Para ser cântico congregacional, tem que ser um cântico de fácil assimilação para os músicos e para a congregação que vai cantar, e tem que ser bíblico. Esses dois critérios são primordiais. Aqui estamos tendo um seminário já sobre. Muito legal, viu? Eu fico até preocupado. Já está tendo um seminário aqui. Eu fico preocupado aí, muita coisa, senão a gente vai ficar bem distante, tem muita coisa a perguntar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, sobre o seu testemunho, sobre a sua vida, transformação. Eu sei que em bastante lugares você já citou alguma coisa, mas essa transformação é algo fantástico. Eu já contei que eu fui criado na Congregação Cristã do Brasil, até os 10 anos de idade. Quando eu completei 10 anos de idade, nós fomos para Porto Alegre, congregamos um pouquinho na Congregação Cristã do Brasil em Porto Alegre, mas logo nos desviamos. O mundo ao nosso derredor era muito forte, eu estava no colégio militar, e nós fomos morar ali
bem no centro da cidade, num lugar muito, muito perigoso, né? Cheio de drogado, cheio de, de jovens. Tinha muitas escolas ali em volta. Tinha umas 4 grandes escolas onde eu morava, em volta, né? E aqueles jovens, você sabe como é jovem de primeiro e segundo grau. Eu estava no colégio militar, que era ali perto também, mas era influenciado por esses jovens que estudavam ali naquelas escolas. E a maconha rolava. Já rolava. A maconha e o início das drogas mais pesadas, né? Quem tinha mais dinheiro, os jovens normais só fumavam maconha, mas tinham jovens que tinham acesso a cocaína, a LSD e coisas assim. E tudo aquilo estava ali rolando, certo? Não era barato de comprar, mas eu, como muito jovem, eu sempre fumava com outras pessoas, alguém me dava um pouquinho de droga aqui, um pouquinho de droga ali, eu não tinha dinheiro para comprar, então eu ia pegando as baganas, os restinhos de cigarro de maconha, um pozinho aqui, um pozinho ali, e aquilo ali começou a ser a minha vida. E eu já tocava violão, sentava com o violão na porta do edifício, tocar com os jovens, e daquilo ali já foi para um barzinho, e já comecei a tomar cachaça, muito jovem, 12 anos de idade, ali já comecei a me enrolar com essas coisas. Com 13 anos, eu abandonei o colégio militar definitivamente, e disse para minha mãe, eu quero ser cabeludo, eu quero fumar maconha, quero ficar tocando violão, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não quero mais saber de escola, não quero mais saber de nada. Não quero acordar mais cedo, às 5h30 da manhã, para ir para o colégio militar, fazer educação física até às 8h30, depois ficar dentro de uma sala de aula. Eu peguei horror a isso, né? E sumariamente abandonei o colégio militar, para o desespero do meu pai, mas o meu pai bebia tanto que ele não tinha nem condição de analisar o que estava acontecendo comigo. E com ele estava acontecendo também, porque ele estava saindo do exército, né? Estava dando baixa. Foi numa época muito difícil para a vida dele, né? Parar de ser da ativa do exército. E se enterrou na bebida, né? E aquilo nos trazia muito sofrimento em casa, muita dor. E aquilo automaticamente levou eu e a minha irmã mais velha para os braços dos drogados, né? E aquilo ali custou muito caro. Custou 3, 4 anos da minha vida, que eu parei o mundo para viver aquilo, e quase o diabo me comeu pelo pé ali, né? E fui tragado pelo mundo, pela droga, pela promiscuidade, de tudo quanto é tipo ali, jogado na rua. Mas bem nessa época, minha mãe se voltou de novo para Deus, ela tinha saído da igreja, e se voltou de novo para Deus, através de um pastor metodista, de uma igreja metodista. Um amigo do meu pai, que era metodista, amigo lá do interior, quando a gente morava no interior, ele veio visitar a família e viu nossa família destroçada, totalmente estragada, né? Antes era uma família simples, temente a Deus, e agora todo mundo drogado, todo mundo na imundícia. E esse homem, ele foi lá e trouxe um pastor da igreja metodista Wesley, Erasmo Ungaretti. Ele veio com a esposa visitar a nossa casa e conseguiu levar a minha mãe para a igreja. E ali a minha mãe foi totalmente transformada. E ali ela começou a chorar pelas nossas vidas, né? Vendo, ela caiu em si, onde nós estávamos e para onde nós estávamos indo, sem rumo, sem direção, totalmente perdidos, totalmente drogados, né? E ela se desesperava diante de Deus, chorava muito, muito, muito. E um dia ela me convenceu a ir lá falar com o pastor Erasmo. E eu fui lá, e a vida daquele homem, sem muitas palavras, mas com muita santidade, me tocou profundamente. E me tocou ao ponto de eu não conseguir me ausentar mais daquele lugar. Eu fiquei magnetizado, atraído
pelos jovens da Igreja Metodista Wesley, por aquele ambiente de Deus que tinha ali naquele lugar. E aquilo ali foi o início da minha transformação, em 1974. Pareceu uma eternidade que eu fiquei nas drogas, viu? Mas não foi muito tempo, foi entre 13 e 4 anos, dos 12 aos 16. E ali minha vida mudou. Poucos meses depois eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui totalmente transformado por Deus, motivado por Deus, e fui também, começou a minha vida de aprender a ser cuidado. E eu comecei a ser cuidado por outras pessoas, pelos jovens que lideravam aquele grupo, e aqueles jovens pagaram o preço pela minha vida, de amor, de acompanhamento, de interesse, né? E com aqueles jovens eu tive meus primeiros relacionamentos e através deles eu conheci Jesus. Então foi ali em agosto de 1974 que eu tive uma experiência de fé verdadeira, de entregar a vida para Jesus. Legal. E ser totalmente transformado, e a partir dali só foi caminhar nas alianças que eu já ministrei aqui, caminhar nas alianças com Deus, caminhar na aliança com a igreja, na aliança com os meus pastores e líderes, na aliança com a minha família, voltar, restaurar com os meus pais, restaurar com meus irmãos. Depois Deus me deu a Rosana, e eu casei e trouxe essas alianças todas para a minha família. E ali eu tive minha vida ampliada através da minha esposa, depois dos meus filhos. E daí já é o ministério que todo mundo conhece. Eu queria perguntar justamente sobre isso, sobre essa questão de quando isso se tornou muito claro para você que não era só modo de falar, mas não era só apenas tocar, mas era um ministério, e fala assim como um senso de propósito. E eu estou dizendo isso porque geralmente há uma dificuldade que existem, né, nas pessoas dentro de um contexto de igreja, de entender a vocação, o ministério, o chamado, e até mesmo nessa geração que ela tem dificuldade de saber qual é o seu propósito, de entender seu propósito. Como que foi isso para ti, quando você teve essa clareza em relação a essas duas coisas? Primeiro, que o pouco que eu tinha para oferecer foi valorizado imediatamente. Eu tocava violão, e aquele violão foi usado imediatamente. Primeiro, eu tinha uma aptidão, e aquela aptidão foi usada. Eu acho que é muito importante a gente ver em cada pessoa o que ela tem para dar para Deus. Um é um violão, outro é uma voz, né? Hoje me apresentaram uma moça lá no almoço, que disseram que ela canta e que ela tem uma voz bonita. Eu disse, puxa, sempre que alguém me diz isso, eu tenho um alto interesse. A filha do Biel, ela chegou para mim, eu quero te mostrar a música tua que eu sei tocar. Daí ela me levou lá no pianinho, no tecladinho dela, e ela começou, eu navegarei no oceano do Espírito. Eu acho isso maravilhoso. A gente tem que aprender a valorizar uma criança, valorizar uma pessoa, uma mulher, um homem que tem algo para oferecer para Deus. Porque é a partir daquilo que aquela pessoa vai prosperar. Isso aconteceu, você citou o Daniel de Souza, é uma história interessante. O Daniel me foi trazido por um outro ministro chamado Cláudio Claro. Eu gosto, hein, de Cláudio Claro. Quando o Cláudio foi gravar eu gravei o primeiro disco do Cláudio, Tabernáculo de Davi, depois ele foi gravar Reis e Sacerdotes com o Daniel de Souza lá em Porto Alegre. E mais uma banda maravilhosa. E a partir dali eu conheci o Daniel, um músico. Um músico assim, eu nunca tinha visto um baixista com a qualidade do Daniel de Souza. Até aqueles dias ali que ele foi gravar com o Cláudio Claro, no meu estúdio. Eu me apaixonei pelo Daniel. E logo em seguida ele voltou com uma outra banda maior ainda para gravar lá no nosso estúdio, né? E a gente ficou super amigo. E ele um dia disse, olha, Asaf, eu gostaria de caminhar contigo. Eu quero ser teu discípulo.
E eu disse, claro, vamos caminhar. E comecei a caminhar com ele, né, vida fora. E ele ia comigo, fazendo uma coisa, tocando baixo. Tocando baixo. Anos, uns 2 anos ele viajou comigo, na banda, tocando comigo. Chegou um dia, nós estávamos aqui em Rondônia, inclusive. Aqui em Rondônia, em Ji-Paraná, hospedado numa casa de um irmão. Quando o Daniel, sentado naquele quarto, pegou o violão e começou a me mostrar as músicas dele. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Eu disse, puxa, tu compõe? Sim, eu componho. E começou a tocar uma música atrás da outra. Eu disse, cara, nós temos que gravar isso. Nós vamos gravar. E programamos. A partir então, eu já tinha o Daniel baixista, excelente músico, agora com composições. Vamos gravar, pegar essa música e gravar nisso que tu é o melhor, nisso nesse dom que Deus te deu. Vamos compartilhar isso, está na hora de compartilhar. E nessa mesma época nós fomos para um congresso em Vitória do Espírito Santo, e num determinado dia lá eu estava rouco. Eu disse, Dani, eu estou rouco. Então hoje de manhã, como eu tenho que pregar, tu vai ministrar o louvor. Ele me olhou assim, mas encarou. Eu peguei, dei o violão para ele, eu fiquei atrás do teclado, e ele mandou ver no louvor, ministrou tudo direitinho, umas músicas minhas, já introduziu uma música dele, né, e foi muito bonito, assim, muito lindo, vê-lo dando um segundo passo. Então, quando você descobre uma coisa que Deus já deu para a pessoa, e você valoriza aquilo, é o primeiro passo para a prosperidade. A pessoa prospera a partir daquilo que Deus já lhe deu. A partir daquilo que Deus já lhe deu. As pessoas que mais prosperam foram pessoas que utilizaram o dom inicial de Deus na sua vida. Então, facilmente elas podem migrar desse dom para outras coisas, como foi na vida do próprio Daniel. Ele foi músico muitos anos. Ele trabalhou uns 15 anos como um excelente músico, inclusive gravando, produzindo, vendendo CD, indo, ministrando, tudo que tinha direito. E de repente, esse moço descobriu o dom de pastorear. Começou a pastorear e discipular pessoas. E com a mesma graça que ele discipulava e pastoreava pessoas, ele tocava. Ele tocava, com a mesma graça que ele tocava, ele discipulava e pastoreava pessoas. Deus ia expandindo, porque ele tinha um fundamento nos dons originais de Deus. Como tu mesmo falou, começou, né, ministrando louvor, e depois de ministrar louvor, pastorear, e assim Deus vai. Tem coisas naturais que Deus não deu, e assim foi na minha vida. Eu só tocava violão. Daí o pastor Moisés disse, olha, tu vai cantar também. Quando a gente viajar, tu toca e canta. E eu comecei a cantar. E cantava, e comecei a compor. E daí eu já cantava as minhas músicas, não era só as músicas do conjunto da igreja que eu cantava. Eu levava as minhas músicas também, né, que Deus estava me dando. Então Deus vai dando um pouquinho através de cada dom. E ali, através da música, eu aprendi a profetizar, eu aprendi a ministrar, depois eu aprendi a falar, e agora eu falo e canto, e falo, e canto, e escrevo, toco, gravo, produzo, e vou ampliando. E foi isso que aconteceu comigo na minha vida. Saí do dom natural que Deus tinha me dado, para outros dons que Deus vai acrescentando. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando o reino de Deus é bem buscado na vida de uma pessoa, todas as coisas são acrescentadas. Glória a Deus. E foi essa a minha história, de Deus acrescentar em cada estação. Até depois de velho, eu já estava lá com 47 anos, fui fazer a faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo, e perguntei, Deus, o que eu vou usar dessa faculdade? E Deus mostrou claramente, você vai escrever o que eu tenho te dado. Você aprendeu a escrever. Eu aprendi a escrever na faculdade.
e comecei a escrever. E Deus começou a usar o meu dom agora para escrever 1, 2, 3, 4 livros. Já estão publicados e vou publicar mais 2 agora esse ano. E assim por diante, porque Deus vai ampliando. Você tocou esse fato de, você falando de envelhecer, foram palavras suas, assim, eu não Amadurecer. amadurecer, Vamos mudar este. sim. Envelhecer não, amadurecer. Embora faz parte, é um processo, né? Como você enxerga isso, né, nessa fase da tua vida, até para estímulo de outras pessoas? Como que eu vejo você sonhando, falando com vigor. Como é que você enxerga? Como é que você lida com tudo isso, pensando, talvez produzir mais? Como que isso está no teu coração? Eu lido assim, eu sempre penso sobre o amadurecimento, que é o estágio anterior ao apodrecimento, ou o estágio anterior ao usufruto da fruta, certo? Tem 2 caminhos a fruta madura. Ou ela serve para aquilo que ela é feita, servir de alimento pleno. Pensa numa goiaba, a goiaba amarelinha no pé. Tem a hora certa de colher aquela goiaba. E ela é uma delícia. Não sei se tu gosta de comer goiaba, eu gosto. Eu tenho Suco de goiaba. eu tenho um pé de goiabeira na frente do meu estúdio. Então, quando as goiabas amadurecem, a gente ataca aquela goiabeira totalmente, né? Porque a goiaba madura, ela é absolutamente deliciosa para o meu paladar. Mas se você deixa uma semana a mais, ela já está podre, ela perdeu o seu propósito. E as pessoas são exatamente assim, as pessoas maduras. Uma pessoa, quando amadurece, se ela não casar, ela perde o seu propósito. Se ela não galgar alguns passos de prosperidade, ela perde o seu propósito. Tem muita gente podre porque não usou o seu potencial, ficou, né, murchou, secou, virou uva passa, né? Um estágio depois do amadurecimento, em que tem pouca utilidade, não vai mais cumprir o seu papel completo. Então nós precisamos ver isso muito na vida das pessoas, quando amadurece. Isso eu trago muito para a minha vida. Ok, eu amadureci, não posso apodrecer. Apodrecer é quando você se entrega, você chega numa certa maturidade e você começa a se entregar aos prazeres, se entregar ao conforto, se entregar a uma vida estática, a uma vida, né, sem muito movimento, a uma vida estacionada, parada em tudo, não tem alvos maiores. Eu acho que o amadurecimento tem que nos trazer alvos maiores de vida, coisas que nós precisamos galgar, e isso é muito presente na minha vida. Eu sou um cara que tenho os planos, eu tenho uma agenda nacional e mundial todo ano que eu faço, e me esforço ao extremo, e você sabe disso, para cumprir esta agenda no meu amadurecimento. Então, eu não deixo o meu interior apodrecer. Eu não deixo apodrecer com a internet, eu não deixo apodrecer com o Spotify, com o Reels, com o TikTok, com nada disso. Eu não deixo o meu interior apodrecer. Lá do lado do meu travesseiro tem o livro que eu estou lendo. E esse livro eu leio com um marcador amarelo para guardar tudo, depois reler tudo que eu marquei naquele livro, e já num outro lugar já tem tudo que eu estou escrevendo, já tem os novos livros que eu estou escrevendo, já tem um esboço de mais 3, 4 livros prontos, para não apodrecer. Eu tenho já as músicas desse ano, todas as 5 músicas que eu produzi já gravadas em estúdio, já com a voz colocada. Agora estou gravando os vídeos para publicar, para ir para o ar, para compartilhar isso, para a maturidade não gerar apodrecimento do potencial, para não
perder o potencial. Parece que uma pessoa, quando chega numa certa idade, ela não produz mais nada. Não, mas não é assim, não. Eu coloco o meu próprio exemplo. Eu tenho 65 anos, eu estou cheio de planos. Eu passo o dia todo comunicando com o Oriente Médio, com a Europa, com os Estados Unidos. Agora mesmo, meia hora atrás, antes de vir para cá, estava com o irmão lá de Houston, planejando um congresso para o ano que vem em Houston, no Texas, e assim por diante. Por quê? Porque eu estou usando o potencial de Deus, da fruta madura, para ser alimento e não ser podre, bichado no chão. E tem muita gente que se deixa ficar podre, bichado na vida, sem mais propósitos. Perdeu, né, a linda oportunidade da maturidade para se tornar alguém super produtivo, aproveitar bem a vida, aproveitar bem o estudo, aproveitar bem a leitura da palavra, aprender a pregar, aprender a compartilhar, aprender a cantar, aprender a ministrar e ir pela vida fora com força e intensidade. Muito legal isso aí. Aí você falou um pouco das suas raízes no âmbito da igreja metodista. E dentro desse cenário, desse mundo da música, principalmente, dentre outras coisas, a igreja metodista sempre teve pessoas, como o próprio Cláudio Claro, que é oriundo da igreja metodista, como tantos outros que passaram por esse momento. Mas eu não queria falar exatamente da igreja em si, mas eu queria falar do movimento metodista, porque eu acho que isso é algo maior, algo global, algo histórico, que para mim deixa algumas marcas teológicas muito interessantes, inclusive na influência daquilo que você ministra e canta, que é a questão da santidade, principalmente da graça Amém, de Deus, da transformação, dessa presença. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre o que o metodismo no sentido não de uma igreja, mas de um sentimento, de uma vocação, de uma história. O que isso deixou e pode ser renovado dentro da igreja atual, e principalmente para nós aqui como igreja metodista em Vilhena, a gente possa entender esse legado que também nós temos à mão. Bem, eu trouxe muita coisa boa da igreja metodista. Eu não fiquei lá pessoalmente por causa dos meus pais espirituais, porque eu era submisso a eles e era ligado espiritualmente ao pastor Erasmo, ao pastor Moisés. Quando eles se afastaram da estrutura metodista, eu fui junto, e todos nós, aquele grupão de jovens, foi junto. Mas eu nunca perdi o vínculo com a igreja metodista. A igreja metodista, ali ficaram meus grandes amigos, grandes mesmo, pessoas da minha total confiança, como Paulo Lockman, Ari Guedes, Bispo Luiz Virgílio, né? E tantos outros, o João Carlos, Bispo João Carlos, o Bispo Richard Canfield de Londrina, e toda a pastorada que veio junto com esses irmãos na igreja metodista, com quem eu continuei tendo vínculos maravilhosos assim, de continuidade de vida. E uma coisa que eu gosto muito na igreja metodista, primeiramente, é uma igreja séria. Ela é séria em o quê? Ela é séria com respeito à integridade, né? Ela é extremamente séria, a vida de cada pastor ser padrão dos fiéis. Mesmo que o mundo hoje tenha aberto algumas portas, né, na área da integridade, no que diz respeito a casamento, a divórcio, a tantas outras coisas, a igreja metodista, me parece que ela continuou pregando uma vida de santidade na vida dos seus pastores e líderes. Eu acredito assim. Então, esta seriedade com a vida pessoal das pessoas, para mim é o grande legado da igreja metodista, hoje, no mundo. E outra, a igreja metodista sempre foi uma igreja evangelizadora. Ela sempre primou em ampliar. Vamos atingir outra cidade. Ontem nós fomos em Laranjeiras. Uma outra cidade. Cerejeiras, né? Em Cerejeiras. Ali, toda aquela igreja já daquele tamanho.
alcançada por vocês ali, fazendo discípulos, ampliando, abrindo um lugarzinho de pregação. Então isso é uma coisa bonita. A gente vê isso em várias igrejas, mas eu acho que a igreja metodista tem essa vocação evangelizadora. Eu consigo ver, indo pelos caminhos que nós fomos, John Wesley no seu cavalinho, sentadinho, né, debaixo de neve, talvez com uma sombrinha só, com guarda-chuva, lendo, né, indo, e nós ouvindo louvor, indo para fazer a obra de Deus numa outra vila, numa outra cidadezinha. Então, eu creio que essa vocação evangelizadora da Igreja Metodista é maravilhosa. Não pode ser perdida, irmão. Tem que ter novas congregações, pontos de pregação e continuar ensinando essa juventude toda a expandir, né, o reino de Deus para outros lugares, para outras vidas. E eu creio que essa vocação é maravilhosa, né? A Igreja Metodista nunca foi estática na sua geografia, nunca. Ela sempre teve outras regiões, sempre ampliou para outras regiões. Eu lembro quando eu era jovem na Igreja Metodista, nosso primeiro projeto missionário foi pegar um ônibus e ir evangelizar no Nordeste. 45 jovens saíram de Porto Alegre e evangelizar no Nordeste, que na época não era região eclesiástica, era um ponto de pregação, era um lugar de evangelização, um centro de evangelização, e lá a gente proclamou, lá nós pregamos, ganhamos pessoas, trouxemos pessoas para o seminário, lá do Nordeste, veio no nosso ônibus a Maria, uma irmã muito querida, veio para fazer o seminário, voltou como pastor, e eu encontro a Maria até hoje, lá no Nordeste, agora já como pastor, e eu acho que vai ser a bispa lá daquela região, a Maria querida, né, porque tanta coisa, tudo fruto desse ir. Então a Igreja Metodista é uma igreja que foi, que ampliou-se, que não ficou estática, ela ampliou sua geografia, e tem que ampliar mesmo. Aqui de Vilhena, vocês ampliarem a geografia que Deus deu por toda essa Rondônia aqui, glória a Deus. Amém. E eu honro esse legado. Ontem foi bacana, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas aproveitando essa mesma linha, nessa relação do que está deixando para a igreja, e é importante para nós entender isso à medida que você tem uma estada, está em vários lugares e tem talvez uma visão um tanto mais ampliada. Nós acabamos tendo uma visão muito interna, você tem uma visão mais ampliada em relação a isso. Ano passado, esteve aqui e se ministrou sobre as alianças. Acho que passado um mês e pouco, estava em Pimenta Bueno, e eu fui até lá e ouvi uma parte novamente. E assim, o que me espantou naquele dia foi que você trabalhou o mesmo conceito, o mesmo conteúdo aqui, só que a aplicação foi totalmente diferente. Foi muito própria na realidade daquela igreja. Assim, e eu conversei isso com a minha esposa, né? Como que você foi ganhando essa experiência, esse know-how, a ponto de saber claramente aplicar e fazer a leitura desses ambientes, claro, em virtude de todos os lugares. Isso mesmo. E aí, dentro desse ponto, é o que para mim é importante, assim, entender. Como que você está enxergando a igreja? Às vezes, nós temos muito de modernidade, o modernismo, vamos trabalhar melhor assim, modernismo dentro da igreja, algumas coisas melhores, outras coisas que não são tão boas. Como é que você está enxergando isso e principalmente em relação a tudo aqui, o ambiente que nós estamos como igreja? Eu acredito assim que as formas mudam, as formas, né, os formatos, muda de igreja para igreja, de denominação para denominação, mas Deus quer nos usar, quem circula, quem leva a palavra, quem tem voz ativa na igreja. Nós temos a grande responsabilidade de manter a essência. Nós não podemos mudar demais a teologia bíblica. E eu tive, como eu falei para os pastores, a honra de ter homens que, desde dos meus primeiros dias de vida cristã, era o propósito eterno de Deus de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso nunca mudou. Eu fiquei jovem, manteve esse propósito. Eu me casei, mantive esse propósito. E agora que eu tenho a batuta, eu mantenho o mesmo eterno propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus e viver as alianças que Deus me ensinou
a compartilhar. Então, eu consigo aplicar essas alianças em tudo. Falar entre dois amigos, entre dois pastores, eu aplico as alianças. Falar para os casais, eu aplico as alianças. Falar só para homens, eu aplico as alianças. Falar só para mulheres, eu aplico as alianças. Se eu for falar com os jovens, como eu falei há 2 semanas atrás em São Paulo, eu aplico as alianças ali, porque eu acredito que essas alianças, elas são a chave para a vida. E eu não quero mudar isso, eu não preciso mudar essa pregação. E Deus me deu discernimento suficiente para chegar em qualquer ambiente e ler como que aquelas alianças se aplicam naquele ambiente, para aquelas pessoas, para aquela cidade e assim por diante. Então, eu tenho a responsabilidade de manter a essência da pregação do Evangelho. Eu vejo o peso espiritual na minha própria vida tão forte para não mudar demais a doutrina, a pregação, não entrar em nenhum tipo de modismo. Para mim, mesmo que eu pegue um texto assim, como é esse texto novo que eu ministrei ontem, né, que pela 2ª vez eu ministrei aquele texto, ministrei lá em Vitória e Deus me deu também para ministrar em Cerejeiras, né? Mas ali dentro de tudo aquilo ali estão os princípios, os mesmos princípios da família, os mesmos princípios de autoridade, o mesmo princípio de submissão, de humilhação, de humildade, assim por diante. Por quê? Porque eu tenho essa carga, né? E essa visão, Deus me dá a visão. Por exemplo, na igreja que eu vou hoje à noite, eu nunca fui, mas a minha fé absurda que eu tenho em Deus e no Espírito Santo, eu sei que na hora que eu entrar na igreja, a leitura vai chegar no meu coração exatamente o que Deus quer para aquela noite, para aquele lugar, para aquele ambiente. E assim, você vai desenvolvendo isso, né? Eu ministro 4, 5 vezes por semana, todas as semanas, em lugares diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, muitas vezes em línguas diferentes. E eu precisei desenvolver alguma coisa, né, que não é diferente, que é a confiança total no Espírito Santo. É a única maneira de ter esse ministério que Deus me deu. É confiar integralmente no Espírito Santo para tudo. Eu confio no Espírito Santo para quanto eu vou receber, para o que eu vou vender, para a bênção que eu vou receber, aonde eu vou comer, aonde eu vou me hospedar, a passagem aérea, se vai ter ou não aeroporto, tudo isso está na mão de Deus, entende? Então, viver por fé é o meu grande desafio. Isso que você falou de ler no lugar, na igreja, é parte desse viver por fé, de crer 100% em Deus. Maravilha. E eu sou testemunha, né? Desde o ano passado, quando tivemos um problema aqui, que foi a restrição de voos, em determinado momento eu disse, se precisar parar em Cuiabá e vocês vierem me buscar, e são 700 quilômetros. De ônibus eu vou. Está disponível. E até mesmo ontem, eu gosto disso, mas eu sei que para muitas pessoas, às vezes, não tem esse costume. Nós estamos com um probleminha aqui de reforma da BR, nós tivemos que passar por fora um verdadeiro rally que nós fizemos para poder retornar para a BR e poder seguir. E eu sempre fico muito encantado porque indifere para ti se a igreja vai ter 2.000 pessoas, se o som é maravilhoso, se o som tem alguma dificuldade. Não tem nenhum problema. Glória a Deus por isso. Nenhum problema. Glória a Deus por isso. Quem se joga nas mãos de Deus inteiramente, como eu e Rosana nos jogamos, não tem mau tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Gosto dessa música também, viu? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito linda essa canção, muito linda. Azaf, como que você está enxergando tudo isso aqui? Porque assim, como eu sou oriundo do Sul, eu sei que as pessoas conhecem muito mal o Norte. Embora aqui a gente está no Vilhena, pela sua localização geográfica, ela tem uma cultura também sulista presente e tal.
mas eu sou encantado pelo norte, eu gosto de muitas coisas do norte e tal. E eu queria entender como que você enxerga tudo isso, o contexto da Igreja Metodista aqui, o contexto das demais denominações também. Como é que você enxerga em relação aos obreiros, pastores que você teve contato? Como que você está vendo tudo isso, esse momento? Eu vejo, como eu te falei, né? Faz parte do todo que Deus está construindo. Eu vejo a construção de Deus global. Não vejo ela regionalizada. Eu creio que toda a obra que Deus está fazendo no Brasil envolve Vilhena, envolve Cerejeiras, envolve Colorado do Oeste e todas as outras cidades, Jaru, Ariquemes, de Paraná, Cacoal, e todas essas cidades, Porto Velho, envolve o Acre, Rio Branco, onde temos irmãos amados, queridos lá naquele estado. Então, tudo na nossa vida é debaixo da mão de Deus. E você tem que ver que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, os olhos de Deus, ele vai achando corações, não importa onde esteja. Aonde achou o teu coração, acha o coração desses irmãos tão amados, aqui em Vilhena, desse jeito. Não é diferente de Belo Horizonte, a gente glamoriza Rio de Janeiro, São Paulo, né, até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para Deus, Londrina, a obra de Deus em Londrina é linda, mas é igual em todo lugar, irmão, porque a obra básica de Deus, Jesus disse assim, a obra básica é 2 ou 3 reunidos em meu nome. E a palavra ainda afirma que quanto ao Senhor Deus, seus olhos passam para mostrar-se forte para com aquele, não diz nem aqueles, diz aquele singular, cujo coração é totalmente dele. Então essa singularidade da obra de Deus, ela acontece até no meio dos índios, no meio do mato, não tem nada, não tem progresso, no meio das vilas da África, no meio das cavernas do Oriente Médio, nos desertos, nas tendas de beduínos, onde tem gente se convertendo, ouvindo pela parabólica, ouve o canal árabe cristão, sem querer, mas aquilo toca no coração, ele se converte ali, né, com um pequeno satélite, e ali Deus acha o coração, e a obra de Deus é assim. Eu não vejo assim com exclusividade, eu vejo a singularidade da graça de Deus, do poder de Deus em cada lugar, em todo lugar, porque eu consigo reconhecer que em todo lugar não existe uma Jerusalém nesse mundo, nem a Jerusalém lá de Israel é só um referencial histórico, não é um referencial de santidade, de grandiosidade, de mais importante. Para mim, Jerusalém e Vilhena é a mesma coisa, viu? Quanto ao Senhor, tem que ter gente cujo coração é totalmente dele, vai ser igual a manifestação de Deus em Vilhena do que em Jerusalém, lá em Israel. É, muito legal, muito legal. Bom, infelizmente nós estamos com o tempo restrito aqui, a não sei que Pô, uma hora não dá para nada, né? A não ser que a gente consiga, de repente, vamos ver, né? Uma segunda parte, mas acho importante nós colocarmos uma coisa que vai lidar com o outro lado da história, que é o aspecto da sua família. Até uma das irmãs que não sabia que nós teríamos esse momento, ela pediu para lhe perguntar sobre a música Meu Barquinho. Meu barquinho meu barquinho vai pelo mar a navegar. Por mais seguro que pareça o porto, ali não é o teu lugar, mas entre as ondas, lá no mar revolto, vai barquinho a navegar, além do mar. Eu estava numa banheira com meu filho, eu acho que ele tinha 1 ano e meio, num hotel, e eu e ele na banheirinha lá, e eu empurrava ele assim, vrum, e vrum, na banheirinha, né? E ele rindo, e eu comecei, vai, meu barquinho vai pelo mar. E eu comecei a ver o André hoje. Hoje o André é casado, já é professor universitário, já vai bem na sua vida, já tem a sua própria vida, a sua própria agenda,
está compondo sua própria sinfonia de vida, como eu escrevi. E quando eu escrevi isso, né, eu escrevi olhando para o meu filho, que por mais seguro que pareça o porto, a nossa casa, eu vejo teu próprio filho, o Arthur, né? Por mais seguro que seja esse porto, esse não é o lugar final dele. O lugar final dele é ele galgando seus sonhos, seus projetos, fazendo suas viagens, indo pelo mundo afora, navegando. Ele é um barquinho que daqui uns dias tu manda pelo mundo afora, trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro, ter uma esposa, fazer sua própria casa, daqui uns dias ter os seus próprios filhos e continuar a vida. O barquinho continua a navegar. Aqui não é o teu lugar, mas lá nas ondas. A gente sempre quer proteger o barquinho no porto, mas no porto o barquinho estraga. No porto o barquinho apodrece. Se deixar um barco parado no cais do porto, ele vai apodrecer. Tem que mandar o barquinho lá nas ondas, lá no mar revolto. Foi para isso que o barco foi feito. E os filhos são assim também, viu? Nós temos uma filha que fica conosco em casa. Mas mesmo assim a gente procura tirá-la, né, do porto. E ela viajar conosco, conhecer outras pessoas, estar em outras casas, como estamos fazendo aqui, né? A Aurora, que é especial. Mas eu vejo que nós, como pais e pais cristãos, temos que preparar os nossos filhos para o mar. Amém. 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 Que coisa bacana. E sempre é um desafio para a gente, né? Pai, a gente quer controlar coisa que não pode ser controlada. Bom, eu queria fazer na verdade, teria muitas perguntas, muita coisa ainda para a gente poder falar. Mas, a vez que você esteve aqui, eu até brinquei que você tem um pendrive com mais de 300 canções aqui. E tinha 3 que eu não conhecia. Era exagero, brincadeira, que legal, mas muita só eu conhecia. 3. Muito eu conhecia, realmente. E me veio à memória muitas coisas. Mas tiveram algumas canções que me surpreenderam, que eu não conhecia. Tem uma que você está com o Sóstenes Mendes, não sei se você vai lembrar, que vai cantando. Está consumado. Está consumado. Nós colocamos essa canção num dia de ceia aqui, foi um movimento, um mover de Deus tão grande. Eu queria que falasse um pouquinho dessa canção, desse conceito. Sabe que essa canção, eu vi aquele filme do Mel Gibson, Jesus. E É uma música bem recente. E eu cheguei em casa e compus a música assim, só lembrando do filme. Com grande dor, lá no jardim, em sofrimento e agonia, Jesus clamava ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Nunca fez mal, mas foi açoitado, nunca pecou, mas foi condenado. E o que eu posso dizer, que o culpado de tudo fui eu. Foi por mim a dor, foi por mim a cruz, mas foi por amor que morreu Jesus. E ainda hoje eu posso ouvir a voz que me trouxe a vida, quando bem alto na cruz bradou, está consumado. Quando ao Pai tudo entregou, fui perdoado. Realmente, É linda. tem cânticos e cânticos. Esse é um dos cânticos. Viu? Daqueles cânticos que a gente só entende que quem traz é o Espírito Santo. Tanto a música quanto a poesia, né? E um cântico muito especial eu compus depois de ver o filme Jesus, do Mel Gibson. Aquele último que teve, Jesus de Nazaré. Muito lindo. Logo assim, eu cheguei em casa, sentei no piano e compus a música. Assim, do nada. Escrevi a letra e a música, veio a inspiração no meu coração do filme que eu tinha visto. Então, a minha vida é assim, de inspiração a inspiração. Glória a Deus. E continua inspirando muita gente. Amém, meu amigo querido. Benção. Glória Deus a Deus. abençoe, obrigado. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado, Igreja Metodista. Obrigado, Igreja em Vilhena, por me receber com tanto amor, abençoar em nossas vidas.
Maravilha. Mais uma vez quero agradecer a Zaf, quero agradecer o Biel, o Arthur, que está aqui na coordenação também. Isso. O Lucas, que não pode estar aqui agora, mas também organizou Também. tudo aqui. Deus Isso possa aí, estar esses irmãos abençoando. queridos aí que estão nos servindo. E que Deus abençoe, você possa ter gostado aí. É um privilégio. Primeiro podcast. Primeiro logo com a Zaf, podcast, pô. meu Deus do Meu céu. Deus do céu. Muito bom, prazer. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.